Capítulo 9. Quem somos aos olhos de Deus? A revelação é progressiva. Já aprendemos essa verdade. Nós conhecemos hoje mais sobre fé do que os heróis da fé. Nós conhecemos hoje mais sobre o poder do que homens que foram tremendamente usados com poder no passado. Nós conhecemos hoje mais sobre oração do que muitas pessoas. Como o próprio Elias, que orou e a chuva não veio, como Josué, que orou e o sol parou. Podemos crer nisso? A Bíblia diz em Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isso mesmo, está escrito que o fim é melhor que o começo. Os dias em que vivemos são dias do fim. Da revelação ser progressiva, temos mais iluminação hoje do que nossos antepassados. Deus está descortinando, mostrando para mim e para você o que aqueles amados irmãos do passado não viram, não conheceram. Vamos voltar ao assunto do início, sobre como Deus nos vê. O que Deus pensa a meu respeito, a seu respeito, a nosso respeito? Vejamos o que a palavra de Deus diz por meio do apóstolo João, que estava exilado na ilha chamada Patmos, onde ele teve essa revelação, essa visão, e ele escreveu dizendo: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Pai e Deus. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículos do 4 ao 6. Podemos ver João falando a respeito de Jesus, aquele que era, aquele que é e aquele que voltará, porque Ele nos ama. Ele é um apaixonado por mim e por você. Aleluia! Enquanto você está sentado lendo, o amor dele está pairando sobre a sua vida. Ele ama você. Ele não está olhando falhas, defeitos, não está olhando o seu jeito. Simplesmente ele te ama. E esse amor o levou a uma atitude conforme o texto diz: em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Entenda, ele nos ama, lavou-nos de todos os nossos pecados. E não ficou nenhum pecado, não ficou nada. Ele nos lavou totalmente, completamente, perfeitamente. Ele nos purificou. O que isso significa? Ele nos lavou com o seu sangue? Isso significa que somos puros, santos, reis e sacerdotes. Aqueles que foram lavados no sangue de Cristo Jesus são justos, filhos de Deus, perfeitos, retos. Isso significa que eu e você temos a mesma autoridade aqui na terra que Adão tinha antes de pecar. Ele nos lavou e nos purificou com o seu sangue. A palavra de Deus ensina-nos que a vida está no sangue. Ele nos lavou com a vida dele, isto é, o Zoe. Zoe é a vida pré-existente e eternamente existente. Portanto, a vida perfeita. Quando Deus Pai olha para nós, Ele vê a vida do Filho dele, vê em nós a perfeição de Jesus. Ele nos vê como santos. Deus nos vê revestidos de vida, de Cristo. Quando chego à presença do Pai, Ele vê o seu Filho Jesus em mim. Quando você se apresenta para adorá-lo, Ele não procura você, mas sim o Cordeiro perfeito. Nós estamos revestidos de Cristo Jesus. Aleluia!
Sobre a sua vida está o sangue mais precioso que existe. Muito mais do que o sangue de bodes, touros e novilhos. É o sangue do varão perfeito. O sangue dos animais na velha aliança cobria os pecados. O sangue de Cristo Jesus tira os pecados. Aleluia! Como sacerdotes, não podemos apresentar-nos ante a presença do Deus Pai sem sangue. Temos então o sangue de Cristo Jesus. Também não podemos queimar incenso sem o fogo, e muito menos com fogo estranho. Por isso temos o fogo do Espírito Santo, e viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Atos capítulo 2, versículo 3. Eu fico todo trêmulo em saber que, como sacerdote, tenho o sangue de Cristo e o fogo do Espírito Santo, tudo em minha vida. Compreenda, você não é um falido, nem um fracassado, muito menos um derrotado. Agora, o restante do texto complementa como Deus nos vê e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. O texto diz que ele nos estabeleceu reino e sacerdote. Qual foi a obra de Cristo Jesus? Foi instruir-nos, estabelecer-nos, transformarmos-nos em reis e sacerdotes. A pergunta central é: o Pai aceitou a obra de Jesus? Sim, porque Jesus fez o que estava proposto pelo Pai Celestial. Jesus cumpriu tudo o que estava escrito. Não deixou o único tio da lei sem que fosse cumprido. O texto diz que ele nos constituiu, ele nos fez. Talvez alguém pense, isso significa que seremos reis e sacerdotes daqui a 1000 anos? Não! Tudo já está estabelecido, tudo já está feito, já é assim agora. Como é que Deus nos vê? O que ele pensa a meu respeito e a seu respeito? Ele olha para nós como reis e sacerdotes. Ele nos vê cobertos com a vida do seu Filho Jesus de Nazaré. Nós fomos lavados e por isso somos puros. O sangue do Cordeiro santificou-nos. Por esta razão, ele não entende a nossa meninice, nossa estupidez, quando nos ajoelhamos diante dele e começamos a chorar e a dizer: Deus, eu tenho uma vida. Deus, eu tenho uma lista de pedidos para lhe fazer. Sei que não sou digno, não mereço, mas por favor, eu preciso tanto. Deus olha para nós e diz: o que você está fazendo? Que história é essa? O que você está implorando? Filho, filha, você é rei e foi constituído pelo meu Filho Jesus para reinar. Rei, reina e não implora desse jeito. Rei foi estabelecido para governar. Rei foi estabelecido para dar ordens, para colocar retidão no caos, ordem, abundância na escassez e declarar vida no reino da morte. Você é rei. Se Deus Pai aceitar uma lista de pedidos como esses que temos feito muitas vezes, Ele estará dizendo que não aceitou a obra de Cristo Jesus, levando-nos e purificando-nos de todos os nossos pecados e nos estabelecendo como reis e sacerdotes. Muitos estão implorando, mendigando, e é por isso que Ele não atende a lista de necessidades. Muitos dos nossos pedidos deveriam ser respondidos por nós mesmos. É isso mesmo. Use da autoridade que Cristo Jesus lhe deu e ordene a tempestade que cesse. Ordene ao caos no seu lugar que termine. Ordene que a miséria se transforme em abundância. Capítulo 10. Alcançando a maturidade. Então você me pergunta, por que nós nos comportamos como pedintes e como derrotados? Essa é uma pergunta maravilhosa. Vejamos o que a palavra de Deus diz, em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo-vos que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. O herdeiro, o príncipe menor de idade, é igual ao escravo,
Isto quer dizer que se eu não cresci na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, conforme a Bíblia instrui-me, não tenho maturidade espiritual. Sou aos olhos de Deus como um menino, como um escravo. Não posso tomar decisões de governo. O apóstolo Paulo declara que os cristãos da igreja de Corinto eram meninos. Menino não reina, uma vez que está debaixo de tutores. Não pode determinar nada. Embora ou seja dono de tudo, como menino não posso acessar tudo que Deus depositou nas regiões celestiais. Porque, sendo como menino, sou como escravo. E o que é que caracteriza o escravo, o menino? Jesus disse: eu já não vos chamo os escravos ou servos, mas vos chamo de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O que caracteriza um escravo é o que ele não sabe, é totalmente ignorante. Isso mesmo, não tem conhecimento, não tem revelação. Em uma viagem aos Estados Unidos, em meio a alguns afazeres, parei por um momento para ver alguns programas evangélicos na televisão. Dou graças a Deus por ter tantos programas evangélicos na televisão norte-americana. Mas, amados, é simplesmente impossível ouvir algumas mensagens de alguns pregadores. Muitos deles não sabem a diferença entre antes de Cristo e depois de Cristo. Pregam os textos do Antigo Testamento como se estivessem as mesmas aplicações para os dias atuais, como nos dias antes de Cristo. Para alguns pregadores, tanto faz se Cristo veio ou não veio. Por isso a Bíblia nos diz que o escravo não sabe, ele é menino, ele não sabe, por isso ele não pode reinar, ele não pode governar. Porém, até mesmo os meninos desfrutam do mínimo. Você pode imaginar um filho ou uma filha de 10 ou 12 anos chegando a você e dizendo: papai, mamãe, eu preciso pedir-lhe algo. Sim, o que você quer, meu filho? Você me deixa almoçar hoje? Estou com muita fome. Você acharia um absurdo. Por quê? Porque é filho e, como tal, ocupa uma posição. E esta posição confere a ele o direito legal de ter acesso a todo o alimento que você, pai, possui. Os nossos filhos são herdeiros legais de tudo que possuímos. Mas, para os filhos terem o direito de acessar tudo isso, faz-se necessário ter a maioridade. Aqui começamos a entender o que é orar. Por isso, uma das definições de oração que eu tenho é: oração é um relacionamento com Deus e partir da posição de maioridade que ocupamos. Se soubermos quem somos e como Deus nos vê, o sentido de orar muda totalmente. A Bíblia chama esta consciência de maturidade. O herdeiro menino recebe o que os tutores dizem que pode receber. O herdeiro maduro determina, em consenso com o pai, quão vão governar.